Eles consideram spam, nem vai o e-mail. Ah, é? Uhum. Deixa eu ver. Não está na minha caixa de spam ainda, não. Não, não vai, Gabi. Não vai? Não, né? Ele considera atividade suspeita. Ah, é? Poxa, la vida, então deixa eu refazer aqui. Assunto... Antes eu fazia assim também, mas outro dia eu tentei e voltou a mensagem. Professor, é para Gabi Muti, tá? Para Gabriele Muti. Gabriela de Souza Lins Muti, é isso? Isso, exato. Uhum. Tá. Tem Gabriele Veleda, tem Gabriele Muti, tem... Que tem muita... Isso, por isso que eu tô falando. Eu ali eu já É faço... muita... Acabou de chegar. Acabou? Acabou. Tô baixando ele aqui, tá? Então, então foi o primeiro que foi lá mesmo sem o... Ah, que bom. Sem o assunto. Beleza, então tá bom. Já enviei outra vez, tá bom, né? Tá baixando aqui já. Acabou de chegar o outro. Ele tá baixando. Só um minutinho. Bom, então... Tá indo. Beleza. Tá ótimo. Estão conseguindo ver a minha tela? Eu estou. Então, ótimo, professor. Fique à vontade, viu? Que bom. Aí você vai trocando os slides aí. Eu vou trocando, pode deixar. Uhum. Então, é isso aí. Então, eu tinha falado assim que eu falaria assim tópicos de modelagem na educação matemática e na formação de professores. É porque para fazer uma relação com a própria educação matemática, a modelagem e depois na formação do professor, né? Então, pode passar o primeiro. Então, como eu já disse, fico muito feliz de estar com todos aí. Espero que nós possamos ter assim um bom proveito nesses momentos aqui, mas fiquem à vontade. Vocês podem perguntar, interromper, sabe que não tem problema nenhum, né? Bom, eu gostaria de partir colocando ainda uma diferença que sempre se faz presente, né, quando a gente fala em educação matemática, né? Que é justamente a educação matemática, ela tem duas perspectivas, pelo menos, ao menos duas. Primeiro, educação matemática, primeiras, como sendo o movimento matemática moderna, como o movimento da educação matemática, certo? Né? E a segunda concepção é uma educação matemática, e agora eu resolvi nominar na concepção de Higginson, tá certo? De William Higginson, de 1980. Né? Bom, essa primeira, que é a educação matemática, na perspectiva do movimento matemática moderna, né? ou ou dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, mais de uma matemática mais aplicada, de uma matemática mais pura, eu até nem vou comentar muito aqui, porque depois eu acho que isso já tenho falado muito, mas eu quero tratar da concepção do Higginson, porque eu acho que o Higginson também ele foi professor em algumas universidades, em um documento que chama-se sobre os fundamentos da educação matemática, ele coloca as dificuldades e ele vamos dizer assim, se embasou numa pergunta feita em 1825, me parece, por Herd,
que dizia assim: o que há além da matemática na educação matemática? Eu acho que foi essa grande pergunta que ele fez, e essa pergunta fez com que ele tirasse um ano sabático da universidade onde ele trabalhava, só para tentar trazer esse aspecto, porque ele queria saber o que havia mais além da matemática, né, na educação matemática. O que mais além da matemática existia na educação matemática? Porque todo mundo só dava, ou todos os pesquisadores, eles davam muita ênfase à matemática. E foi quando ele, fazendo os seus estudos, ele chegou a 4 dimensões que eram importantes, e essas dimensões eram justamente a dimensão da matemática. Evidentemente, você não vai fazer educação matemática sem a matemática, mas ele achava outras dimensões tão importantes quanto, por exemplo, a psicologia, né, a sociologia e a filosofia. E esse foi o que ele chamou assim o modelo do tetraedro de Higginson, tanto que nós temos essa, né, esse tetraedro. Ele nunca fez a figura do tetraedro em si, apenas colocava as 4 dimensões, né? Bom, mas esse tetraedro do Higginson, a gente considera que é um novo construto científico que difere da primeira visão da educação matemática. Muitos pesquisadores consideram o movimento matemática matemática moderna como um movimento da educação matemática. Havia aqueles encontros que havia, mas eu acho que não tinha nada a ver. Mas até o próprio professor Ubiratã, ele considera que a matemática moderna, né, como, ou às vezes ele se refere à matemática, à educação matemática, como parte desse movimento da matemática moderna. Mas essa educação matemática, da qual eu praticamente, assim, que foi o meu divisor de águas, né, ela está na concepção do Higginson. E ela tem uma característica, né, interdisciplinar, tá certo? E esse tetraedro, ele é formado, então, pela matemática, pela psicologia, sociologia, foi inicialmente formado por isso, né? E pela filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia e a filosofia, além da matemática. E ele achava que esse modelo era o suficiente para explicar esse modelo, né? A natureza, o que chamaria de natureza da educação matemática. Então, acho que podíamos passar um pouquinho à frente, acho que já tem esse modelo aí, isso. É esse modelo. Ele nunca fez essa figura aqui, né, do tetraedro, mas nós, quando trabalhamos com ela, fizemos essa figura. Então, ele chama de MAPS, M da matemática, o A da filosofia, o P da psicologia, o S da sociologia, tá certo? E o que foi importante e que me chamou muito a atenção e que, aliás, o que me cativou muito nisso foi justamente essas relações que acabaram, né? Porque se você pegar aqui essa figura, você vai ver os 4 vértices, vai ver vamos dizer assim, você poderia... Tem essas nossas arestas aqui, por exemplo, MP, MS, AP, ou AS, ou MP, AS. Quer dizer, são essas arestas aqui, elas são confluências, por exemplo, da área da filosofia com a matemática, da filosofia com a sociologia e a matemática, enfim, da matemática com a psicologia. E isso tudo foi me dando assim uma visão diferente, então, do que nós chamamos de educação matemática, né? E o que a gente percebe nos nossos eventos,
nos vários eventos que nós participamos, quantos temas tem lá? Matemática para adultos, da jovens e adultos, matemática na educação especial, matemática ou então a escola para o campo, né, na educação do campo. Mas o que permite fazer isso? São justamente essa perspectiva de educação matemática que permite a gente fazer esses tipos de coisa. Por exemplo, matemática com psicologia vai tratar mais dos métodos, né, das metodologias de ensino, mas ela também está aqui envolvida, de certa maneira, numa forma de ver a sociedade, né, de uma forma de ver essa sociedade. Então, tem os aspectos da sociologia, mas também tem os aspectos da filosofia, né? Então, todas essas, por exemplo, matemática e currículo, onde é que ficaria, por exemplo, uma disciplina que muitas vezes tem nos nossos programas, matemática e currículo, ficaria na aresta aqui, MA, é a matemática e a filosofia, currículos em matemática. Então, o currículo lá para a escola indígena, o currículo para a escola de campo, um currículo para outra modalidade de ensino, ela tem aqui a possibilidade, ela fica, vamos dizer assim, sustentada por esse tetraedro aqui do Higginson, né? Então, essas coisas que a gente vê a partir de 1976, após o terceiro Congresso Internacional de Karlsruhe, na Alemanha, a gente percebe que matemática e sociedade, é claro que está ligando aqui a matemática com a sociologia, né? Enfim, aqui nos mostra uma outra concepção de educação matemática. E é como eu disse, ela tem um outro construto, né? A matemática tem um fim em si mesmo, que é a construção do conhecimento matemático. Enquanto que a educação matemática, nós temos outras preocupações. A educação matemática surgiu dos problemas de comunicação da própria matemática. E foi daí que, então, nós temos essas áreas todas, né, que inicialmente foi isso que foi colocado, né? Então, nós temos aqui as coisas que nós fazemos hoje em dia, né, muitas teorias que nós buscamos, elas procuram estar relacionadas com essas áreas aqui. Ele chama de eixo, em algum momento, né? O eixo da filosofia, da matemática, da psicologia, da sociologia, né? E essas faces a gente percebe que há uma interação, né, nos vértices, nas arestas, né? Enfim, e esse tetraedro, ele deu a Higginson a primeira possibilidade de ele estudar mais a fundo, ver que essas relações elas são todas possíveis e elas são necessárias, né? Então, que essas disciplinas são necessárias e suficientes para a concepção que ele chama da educação matemática. Pode passar, Gabi, para frente, por favor, querida. Então, aqui, ó, é o que eu estava dizendo aqui, ó, aquelas arestas, elas permitem, assim, matemática e sociedade, confluem os interesses da matemática, da sociologia, o currículo para a educação de jovens e adultos. Ele tem a matemática, tem a sociologia, mas também tem uma filosofia incluído nisso aí, tá certo? Né? As tendências em educação matemática, né, que são matemática e psicologia, tá certo? Novos estudos têm apontado uma nova configuração da educação matemática, porque o próprio Higginson, ele viu que aquilo que ele tinha colocado servia para aquele momento e para aquela época dele, né? Que psicologia, naquela época que o Higginson estava estudando, era psicologia mais comportamental, da taxonomia de Bloom, quer dizer, um outro tipo de psicologia, né? A sociologia ainda era uma sociologia também muito diferente da de hoje, né? Em que
muitas vezes a sociedade está clamando por novas áreas do conhecimento, ou o próprio desenvolvimento da sociedade está, vamos dizer assim, fazendo algum tipo de pressão na escola, né? A economia também acaba, de alguma forma, contribuindo para as novas áreas de conhecimento que se fazem necessários para fazer frente às necessidades do nosso século, né? E o próprio Igso já considerava que ela não podia se ver como uma entidade estática, porque, embora ali ele fosse suficiente, ele já percebia assim, outras áreas que poderiam entrar naquela concepção de educação matemática, assim, ainda para complementar mais. Por exemplo, a linguagem. Como é importante a linguagem para o discurso, né, da própria comunicação da matemática, mas também a linguagem para trabalhar com a própria, na resolução de problemas e etc. Então, a linguagem discursiva da língua, né, ela é importante. Então, nós colocamos também a língua materna. E outra coisa que também ele já colocava como que futuramente incorporaria a educação matemática como um eixo, era a própria antropologia, né? Por que antropologia? Porque a antropologia podia, vamos dizer assim, estudar com mais detalhes o que? A dinâmica das salas de aula com a própria modelagem matemática. Então, e foi isso assim, como esse estudo dele foi de 1980, né? E depois já está numa época mais à frente, né? Então isso significava dizer que era concebida fruto de um tempo e das preocupações e expectativas do momento. Outros momentos vinham, mudou a visão da psicologia, né? Novas tendências, novos estudos sobre a psicologia, né? Da parte mais cognitiva, da cognição, foi sendo incorporada, né? Então, a cada um dos eixos que se mexia, né, isso dava uma diferença no sentido de otimização, vamos dizer assim, desse modelo do tetraedro. Bom, aí foi quando eu comecei a me interessar, a partir de 2005, né, por novos estudos, né, e quando foi mais ou menos em 2008, já com o Tiago, nós, que já vimos, nós fizemos uma nova configuração, já incorporando agora mais essas áreas naquele tetraedro. Então, já não poderia ser um tetraedro, nós construímos uma pirâmide de base hexagonal, heptagonal, octogonal e assim por diante. Mas nós resolvemos fazer melhor, porque a gente ainda acha que tem espaço para mais áreas do conhecimento dentro, né, no âmbito da educação matemática. Eu estou aqui, sou co-orientador de uma dissertação que eu estou vendo que a arte, daqui a pouco, também pode entrar no âmbito da educação matemática. Não, né? Mas, assim, nós colocamos, além daquela, nós colocamos a língua materna, nós colocamos a antropologia, porque a antropologia também é importante, ainda mais que as nossas pesquisas, né? As nossas pesquisas são de cunho qualitativo, porque quando você trata da educação matemática, você tem preocupação também com o processo, não é só com o resultado. Você quer ensinar os seus estudantes de modo que eles tenham plena compreensão das coisas, que eles possam entender as coisas, né? E não apenas, você não avalia só o resultado, mas você avalia onde é que estão as dificuldades do estudante para você melhorar seu método, para você chegar mais próximo dele, né? Então, nós incorporamos também a antropologia. É claro que a antropologia não é da educação, nós tomamos como emprestado, e por isso que na antropologia os estudos são muito mais longos, são décadas de estudos, mas aqui, na dinâmica da sala de aula, é possível você perceber, pela forma com que nós estruturamos os trabalhos com a modelagem,
a percepção das dinâmicas dos grupos, etc. Então, a gente tem possibilidades outras de verificar isso, né? A gente nunca chegou a pegar cada um dessas configurações aqui e explicitá-lo a fundo. Esse é um trabalho ainda que eu estou fazendo, que eu vou fazer ainda, espero, né? Mas para ir mostrando como é que parece que às vezes a gente só está preocupado com a matemática, mas como a modelagem parte de temas, né? Então, veja, é importante que ela veja a coisa de uma forma mais ampla do que simplesmente ver só os aspectos da matemática, né? Bom, então, pode passar à frente, por favor, Gabi. Então, essa educação, ela precisa de perspectivas múltiplas. Por quê? Porque para você ensinar melhor, você tem que ter as áreas que te dão os referenciais teóricos, mas ela precisa de perspectivas múltiplas de abordagens de processo de ensino e aprendizagem, né? E é isso que a modelagem, né, depois vem a propiciar isso, tá certo? Né? Mas a própria educação matemática, ela te dá essa perspectiva múltiplas, né? Então, por exemplo, quando nós, na época em que fizemos esse trabalho, né, essa nova configuração, ela reflete uma visão em que porque vamos dizer assim, quando você faz um modelo, os modelos matemáticos, seja do tetraedro, da pirâmide, né? Ela tinha mais, parece que a visão matemática, né, da coisa lá. A matemática nós colocamos, vocês viram que a matemática, se a Gabriela fizer um favorzinho, volta um pouquinho antes para mim, só quero mostrar isso aqui. Pode voltar ao anterior. A matemática, ela está aqui. Opa, fugiu. A matemática está aqui, mas ela se relaciona agora, ela interage com todas as áreas, e todas as áreas assim, uma perspectiva de interação entre todas essas áreas aqui, né? A matemática interage com a antropologia, mas também com a psicologia, né? Com a língua, com a filosofia, com a sociologia, né? De alguma forma, elas sofrem alguma influência, tá certo? Né? Então, aqui nós também mantivemos, porque pelo próprio princípio lá do Higginson, né? Que a matemática, claro, ela está aqui, só que ela está numa posição que ela é uma componente, ela não é só a componente, né? Parece a principal, porque todos aqui é que dão a unidade das coisas, tá certo? Obrigado, Gabi. Pode passar à frente, querido. Então, a percepção da matemática como parte do todo e não como todo em si promove novos enfoques e gera a possibilidade de se estabelecer outras interações. Essas interações que você vê, né, você pode fazer interações com outras teorias, né, por exemplo, os trabalhos, né, que desenvolvem na parte de linguística, em outras áreas, na parte lá da teoria das outras formas, das teorias de aprendizagem, com outras formas com teoria das representações semióticas, você pode envolver. Então, a percepção desse modelo, ele te dá essas possibilidades todas, né, de fazer novas interações. Pode passar à frente. Então, aqui, olha, esse aqui, eu lembro que eu trouxe aqui só para a gente, mais ou menos. Você, então, tem aqui, sobre a natureza da educação matemática, como eu coloquei lá de início, duas perspectivas. Essa aqui é da matemática. A matemática, se você olhar, a matemática tem um fim em si próprio, né? Aqui nessa área que nós colocamos aqui da educação matemática, aqui nós vemos uma matemática numa visão mais externalista da própria matemática. Então, vai dando as diferenças, né? Aqui é uma visão internalista, aqui é uma visão mais externalista, né? E ambos estão se chamando educação matemática. Então, há uma confusão muito grande
quando você fala sobre a educação matemática, a gente nunca sabe a que educação matemática as pessoas se referem quando elas produzem seus artigos, quando elas falam, eu sou da educação matemática, né? Mas é preciso que a gente tenha clareza que existem diferenças e que essas diferenças, elas também se constituem em diferenças na forma de tratar as coisas. Pode passar para outro, faz favor. Então, aqui é quanto à natureza da... Pode passar, Gabi, faz favor. Quanto à metodologia, então, veja, a metodologia, nós temos, na educação matemática, nós utilizamos uma metodologia que é mais de cunho qualitativo, tá certo? E aqui também tem diferença, porque quando naquela concepção da educação matemática, que é mais das ciências próprias, das ciências naturais, ela tem uma escola filosófica do racionalismo crítico do Popper, né? E dentro do racionalismo crítico, né, eles tratam do método, é o método quantitativo, né? Tem aqui a objetividade no método, a experimentável, ela é a experimentação. Então, veja que aqui vai diferindo. Aqui nós temos, na outra concepção de educação matemática de Higginson, é uma teoria crítica de Adorno, de Habermas. A objetividade é referida ao objeto, no caso nosso, por exemplo, a aprendizagem, né? Então, é diferente, né? Porque aqui, quando a objetividade do método, o que significa isso? Ele considera o humano e o natural a mesma coisa. É o mesmo método científico, tanto para estudar a aprendizagem, quanto para fabricar parafuso. Tá certo? E são coisas bastante diferentes. Então, e aqui, na teoria crítica do Adorno e do Habermas, eles colocam que a objetividade é referida ao objeto, quer dizer, nós temos que encontrar um método que melhor fale sobre aquele objeto, e não usar um método para qualquer que seja o objeto, como é aqui no caso dessa visão da educação matemática, mais na perspectiva das ciências naturais. E também aqui, aqui nessa parte do método, aqui é o experimentável e o matematizável. Aqui fica bem o método da agricultura, o método da agricultura aqui, né? Que você planta, aí você coloca um tipo de adubo um tipo de adubo no outro, e coloca um tipo de terra para ver qual produção dá melhor aqui. Então, esse é o tipo mais próximo das ciências naturais. E aqui, nessa outra perspectiva, ela mais é vivencial e interpretativa, porque no método que traz um pouco dessa antropologia, né? É quando você vive. Então, por exemplo, nós temos como exemplo aqueles irmãos, os Vilas Boas, né? Que eles eram antropólogos e eles estudavam as comunidades indígenas, então eles viviam nas aldeias, eles viveram muito, né? Inclusive casaram com as índias, tudo. Eles davam significado para a chuva, para a dança da chuva, para a dança da colheita, para isso, para aquilo. Então, aqui é mais vivencial e interpretativo, né? Então, o que ajuda no processo do ensino e da aprendizagem, tá certo? Podemos passar mais à frente ainda? Isso. Então, aqui, e isso aqui tem, o que eu digo, ele traz implicações para concepções de educação. Essa primeira educação aqui é essa educação mais tradicional, né? Que nós estamos ainda, espero que logo saindo dos nossos programas, ela ainda está muito presente nas nossas escolas. E essa outra é uma educação mais transformadora, tá certo? Por quê? Porque esta daqui busca transformar a pessoa tem uma outra
tem uma outra ação na parte educacional, principalmente na parte que se trata do ensino e da aprendizagem. Então, aqui ainda, nessa educação tradicional, quero dizer assim, o professor ainda é centro do processo. Aqui já é uma educação em que, muitas vezes, o estudante é o centro do processo, então é compartilhado, os estudantes e professores trabalham juntos, mais cooperativamente. Então, é uma educação que ela produz transformação. Esta aqui, educação mais tradicional, ela mantém o status quo das coisas, porque o aluno ainda é muito passivo, é o professor quem faz, é o professor quem faz as demonstrações, quem diz o que vai estudar, etc, etc, etc. Então, elas têm implicações, e essas implicações no âmbito educacional, elas são importantes, tá certo? Elas são importantes. Aqui também está uma concepção de ser humano que nós queremos formar no âmbito da escola. Se nós queremos formar uma pessoa com uma educação voltada para, né, para um tipo de sociedade, essa educação tradicional ela é adequada. Mas se nós quisermos formar uma pessoa que ela possa transformar, que ela seja uma pessoa protagonista na sua comunidade, nós não podemos oferecer esse tipo de educação aqui. Da educação essa tradicional. Nós temos que proporcionar a eles uma educação que ela possa transformá-los, tá certo? Então, e aí são as nossas ações de sala de aula, a nossa forma de abordar, a nossa forma de trazer os conteúdos, a nossa forma de promover ou a passividade ou o protagonismo dos nossos estudantes, enfim. Então, né, podemos passar à frente. Então, aqui, ó, foi muito rapidamente, mas é assim, nós explicitamos alguma dessas sobre a educação matemática, e como elas podem ser, né, entendidas, e elas também podem ser estendidas também, né, para o trabalho com a modelagem na educação matemática. Então, a modelagem na educação matemática, e por isso que às vezes nos encontros eu sou muito chato, eu faço questão de novamente referenciar, trazer essas coisas, né? Por quê? Porque para mim é uma diferença abismal. É um abismo, a diferença entre uma e outra, né? Então, aqui, essa visão da educação matemática é quando a gente diz assim, bom, eu quando adotei a modelagem na educação matemática, então ela traz tudo o que traz da educação matemática, e nós ainda trazemos algumas coisas a mais, né? Então, aqui, explicitamos algumas reflexões sobre a educação matemática, considerando que podem ser estendidas não de forma imediata, mas complexa também, né? A modelagem e as suas práticas em salas de aula. Então, até certos nomes a gente acabou mudando, porque também eu ainda estou há alguns anos na modelagem, mas ainda eu sofro as influências, eu ainda, por exemplo, alunos que eu oriento da educação também têm me chamado a atenção para alguns palavreados que a gente usa dentro da modelagem, né? Então, eu, por exemplo, estou eliminando o termo atividade de modelagem. A atividade ela fica muito mais na perspectiva anterior, tá certo? E as práticas, nós estamos adotando o nome de práticas em sala de aula, porque as práticas trazem uma metodologia, ela traz muito mais significado, né? Então, essas considerações que nós delineamos, elas subsidiam as discussões sobre as práticas com modelagem, sejam elas na formação do professor, né? Porque eu sei que os professores querem mudanças. Quantas vezes a gente ouve, professor, eu quero mudar, professor, eu só não sei como mudar. E às vezes as pessoas também estão querendo mudar, mas elas não querem mudar a sua forma de fazer as coisas. Elas querem fazer de uma forma diferente, de uma forma nova, mas ainda usando, vamos dizer, paradigmas que já estão superados, tá certo? Né? Pode passar, querida, por favor. Então, vejam,
como eu falei, dentro da educação matemática, então nós podemos ter duas formas de modelagem matemática. A primeira é modelagem na perspectiva, eu estou pondo aqui da matemática aplicada, mas na verdade poderia ser assim, modelagem na perspectiva das ciências naturais, tá certo? Né? Mas aqui, veja aqui o que ela diz. Considera a unidade do conhecimento, isto é, o natural e o humano, podem ser tratados da mesma forma. É a questão do método. Então, veja, isso para nós faz diferença grande. Quando eu vou tratar da aprendizagem, eu tenho que tratar sob uma perspectiva que eu possa saber onde é que estão as dificuldades do aluno. Eu não vou tratar a aprendizagem pela média. Ah, média 6, aí eu vou fazer a soma. Então, isso eu trabalho com método quantitativo, mas eu quero trabalhar com qualitativo. Então, eu vou ver se o estudante tem problemas de erro de conceito, se ele não tem os conceitos da adição, os fundamentos ainda de algumas coisas. Então, é diferente. Então, aqui, nesse caso, né, quando a gente vai trabalhar com modelagem na perspectiva da matemática aplicada ou das ciências naturais, né, então, isso aqui acontece. Então, aí você não se preocupa muito com a aprendizagem, você se preocupa mais com a forma, com o método de ensino, tá certo? Nessa concepção, a modelagem objetiva, na maior parte das vezes, às vezes a construção do modelo. Validar esse modelo, fazer predições, tomar decisões. Agora aqui, mas e o que há de errado, então? Vocês podem perguntar, mas professor, o que há de errado fazer isso? Bom, eu acho que aqui também tem uma coisa que eu preciso explicar. Quando eu fiz esse trabalho todo, eu voltei todo ele à educação básica. Eu voltei todo esse trabalho a esse nível de ensino que chama-se educação básica, que vai da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. E nessa fase da escolaridade, os nossos estudantes, sem dúvida nenhuma, eles estão formando os seus conceitos, eles estão construindo o conhecimento matemático. Então, eu acho que essa é inadequada para esse momento da escolaridade, tá certo? É a minha opinião, né? Bom, o que mais aqui que tem? Pode passar para frente, querida, por favor. Então, aqui nesta concepção de modelagem, uma predominância do enfoque quantitativo, de onde se justifica a objetividade. Ela está bem relacionada com a teoria do racionalismo crítico do Popper, né? Concebe o método científico e sua implementação como o único caminho para adquirir conhecimento científico e supõe como fim último da ciência a produção da teoria. Então, veja, por isso que eu considero inadequado essa forma de a gente considerar a educação. É inadequada por isso, não quer dizer que seja errada, mas não vai dar os frutos que eu gostaria que dessem quando eu trato nessa outra perspectiva. A outra perspectiva da modelagem na concepção do ensino e da aprendizagem, porque como a matemática não dava muito problema e ainda continua dando muito problema na sua comunicação, a educação matemática surgiu como uma forma de melhorar essa linguagem, de melhorar as coisas. E a nossa preocupação não era, então, a construção do conhecimento matemático. Era a preocupação com o ensino e com a aprendizagem. Então, a modelagem na concepção do ensino e da aprendizagem tem como objeto o ensino vinculado à aprendizagem. Só tem aprendizagem ou só tem ensino quando há aprendizagem. Quando não há aprendizagem, não me parece que haja até um ensino. A formação dos conceitos e a construção do conhecimento matemático. Então, veja que as duas... Olha, veja que o objeto é diferente. No primeiro, é para se construir conhecimento matemático. Aqui não, aqui é para tratar do ensino da aprendizagem da ciência matemática. Pode passar, por favor. Então, os referenciais teóricos que sustentam, por exemplo, a modelagem na educação, é claro que são os mesmos da educação matemática, e ao longo dos últimos anos nós temos colocado também, por exemplo, ainda
Então, a filosofia, a antropologia, muitas vezes a história da matemática pode também ser disciplina, e nós também colocamos no âmbito da epistemologia os paradigmas emergentes de Boaventura Sousa dos Santos e o pensamento complexo do Edgar Morin, tá certo? Esses aqui são os que dão sustentação à modelagem no âmbito da educação matemática, tá certo? E foi nessa concepção, então, que quando eu comecei o meu trabalho, até terminar minha tese de doutorado, ela ainda estava muito presa naquela forma inicial. É claro que meu primeiro orientador foi o professor Rodney, ele é da matemática mais aplicada, né? E faz muito bem, faz maravilhosamente. Só que, para o nível de ensino que eu queria voltar, ela me parecia inadequada, e me parece ainda, né? Então, eu fui mudando, né? Aí trouxe, por exemplo, os novos paradigmas emergentes de Boaventura de Sousa Santos, né? Sobre o problema do paradigma da ciência moderna, como ele já está superado, ainda que nós ainda estamos muito presos a ele. Não quer dizer que ele esteja errado, mas ele está superado, chega num ponto, como diz, né, alguns, vamos dizer assim, os filósofos, que a ciência não progride mais naqueles paradigmas que são da ciência natural, né? Tanto que a revolução da teoria do Einstein, ela veio revolucionar, ela já está dentro de uma outra concepção, de outros paradigmas, tá certo? Que pode explicar melhor as necessidades, né? O desenvolvimento da física, da microfísica, da fisicoquímica e etc., né? Então, e foi dentro dessa visão que eu passei que em 1998 eu decidi, assim, de uma forma bastante consciente, fazer a ruptura do que eu vinha fazendo com a modelagem na perspectiva. Quem lê a minha tese já vai ver que já tinha muitas mudanças lá dentro ainda, mas eu não tinha todos os fundamentos que eu precisava. E foi assim, após ler os livros, os artigos da Rios, né? Os artigos do Higginson, que eu fui fazendo essa mudança completa. Esses artigos, para mim, foram assim o que a gente chamaria de o divisor de águas, né? Então, foi a partir disso, olha, que em 1987, por que eu coloquei? Porque quando eu comecei o trabalho com a modelagem, foi o primeiro, né? Assim, foi assim, tomado de conhecimento. Depois, em 92, eu levei tantas questões para o doutorado que, né, ainda consegui fazer coisas diferentes, mas já não estavam mais dentro do paradigma das ciências naturais. Em 1998, essa data marca, porque foi meu primeiro artigo que eu coloquei já dentro dessa perspectiva que eu assumi. Em 1998, que eu publiquei um artigo que já rompia definitivamente com essa visão mais das ciências naturais, né? Bom, então, nessa concepção em que eu passei a assumir, né, ela, além desses referenciais, tudo, a modelagem matemática, no trabalho, na educação básica, ela parte de dois princípios. Primeiro, partir sempre do interesse do grupo. E aqui, às vezes, é bom a gente fazer um esclarecimento, que partir do interesse do grupo não é deixar o aluno no laissez-faire, fazer o que quiser, não. É apenas partir de um desejo, de uma curiosidade. Porque isso também, se a gente for procurar nos trabalhos de John Dewey, né, que muitos de vocês devem ter lido já muitos trabalhos de John Dewey, né, vocês vão ver que o interesse, ele é o que motiva o estudante para agir. Ele é que motiva. Então, ele é como se fosse assim um vetor, né, que vai motivar o estudante. Se ele se interessa por um assunto, ele vai se motivar por aquele assunto, né? Então, esse primeiro princípio aqui, partir sempre do interesse do grupo de estudantes. Isso é importante.
porque eu via até no trabalho com os professores, quando eu estava fazendo o meu mestrado e o próprio doutorado, eu trazia um tema, porque era do meu interesse para a tese ou para a dissertação, mas os meus disseram assim, mas eu não podia trabalhar com outro, né? Então eu percebi assim que, que quando você parte do interesse do grupo, muitas das coisas que acontecem hoje em dia em sala de aula, eles já ficam minimizados. Por exemplo, o desinteresse, né? O desinteresse, quando você parte do que ele quer, o estudante ele se foca mais, ele tem mais interesse, ele se motiva mais para buscar as coisas. E quando você simplesmente impõe um conteúdo, né, pode ficar desinteressante para ele. E o outro princípio é que os dados são coletados sempre que possível no local onde se dá um interesse no grupo. Então, sempre que possível, a gente leva os estudantes a coletar os dados, porque isso, além da formação deles, são valores atitudinais, forma de despertar curiosidade, para eles saberem fazer, como é que eles vão fazer uma pesquisa, que tipo de perguntas, que perguntas eles se fazem, ou se fazem aos outros, como é que eles se preparam para ir fazer uma visita que seja por exemplo, lá numa estação de tratamento de água. Às vezes as pessoas vão lá, só olham tudo e depois não tem nenhum elemento de dados para fazer seus trabalhos. E aqui, então, essa parte aqui da coleta de dados, que é numa etapa da modelagem, então é importante que eles vão no local, que eles vejam lá como é que se faz, vão numa indústria lá, vamos supor, numa cerâmica, né? Como é que é o processo da produção, de onde se tira o barro, qual é o tipo de barro que é ideal para fazer telhas, tijolos, etc. Então, isso tudo faz parte desse momento aqui, né? Então, os dados devem ser sempre colocados deve ser sempre coletados no local onde se dá. Evidente que às vezes não é possível, então ele pode se valer dos sites, pode se valer de literatura, pode se valer de entrevistas, pode se valer de vários meios, tá bom? Pode passar mais à frente, querida, por favor. Então, também, além daqueles dois princípios, tem 5 etapas. Por exemplo, a escolha do tema. Então, a escolha do tema. Veja, quando as pessoas escolhem o tema, ou às vezes eles não têm o tema ainda, mas eles têm uma situação-problema. Por exemplo, como é que podemos poupar, economizar papel na nossa escola? Bom, isso não é uma situação problema, é uma situação que é um problema. A poupança do papel lá no âmbito da escola passa a ser uma situação problema que eles gostariam de resolver, né? Ou então, sobre desmatamento, por exemplo. Desmatamento é um tema, tá certo? Né? Vamos colocar aí, reflorestamento é um tema, mas às vezes em sala de aula, muitas vezes eles surgem de uma situação problema. Então, essa escolha do tema parte sempre do interesse dos estudantes. E é aqui que eu digo, que não é que você vai dar ao estudante que ele vai fazer o que ele quiser, não. Você vai oportunizar que ele trabalhe com um tema que para ele é interesse. Também isso está dentro de uma visão sociológica, que é, por exemplo, às vezes o problema da comunidade dele, às vezes é o problema mais da família, da comunidade, da cultura dele. Então, muitas vezes o tema parte dessas situações, né? Então, isso está plenamente contemplado no tetraedro lá do Higginson, né? A pesquisa exploratória. Quando, às vezes, o estudante escolhe um tema, ele só tem curiosidade sobre o tema, ele não sabe nada. Então, é importante ele conhecer sobre o tema. E essa é uma fase importante, que ele vai buscar nos sites, vai buscar nos locais, numa empresa, vai buscar, por exemplo, num instituto de pesquisas, enfim, vai fazer entrevistas. Então, são várias formas de você coletar esses dados. E dentro
no âmbito da modelagem, o levantamento dos problemas, nós podemos dizer que é o primeiro momento mais matemático da situação. É quando ele vai, a partir dos dados que coletou, ele vai procurar, com o auxílio do professor, funcionando como um mediador, levantar os problemas. O que você acharam de mais interessante naquele local lá? Quais são os tipos de problemas que podemos levantar? Então, essa fase do levantamento de problemas são as fases que, no âmbito da educação infantil, no âmbito do ensino fundamental 1, do fundamental 2, né? Até no ensino médio, é a atividade principal das crianças, tá certo? Né? É a atividade, é resolver os problemas. E a modelagem, ela te dá, né? Ela contextualiza o tema aqui, porque você tem o tema, você tem a pesquisa, você tem os problemas. Então, tudo aqui tem contexto. Aí parte para a fase da resolução do problema ou dos problemas, e eu trabalho com os conteúdos no contexto do tema. E esses conteúdos são matemáticos e não matemáticos, porque os temas não são só matemáticos. Por exemplo, numa indústria cerâmica, você pode ver lá qual é o custo de produção, como é que tem que vender os tijolos para ter lucro de tanto, qual é as despesas, isso são coisas matemáticas. Mas você também pode ver a extração do barro, qual é o tipo do barro, quais são as implicações, por exemplo, da retirada do barro da área que o barro é retirado, né? Quais são os problemas, né? Pode ser danos ambientais que podem ocorrer com isso, pode haver outros tipos de prejudicial ao solo. Então, são problemas também que você pode também trabalhar, que não são só problemas matemáticos. E eu acho que é isso. A educação de hoje, ela não precisa mais. Ela precisa você trazer os temas também, as implicações. Não é só as coisas, mas a poluição do rio, a poluição de um lago. Tem o problema, você pode pegar o aparelho e medir a poluição, mas a poluição dele não vai ser resolvida só com auxílio da matemática. A matemática mediu que tem poluição. Agora, você tem que trazer química, biologia, outras áreas do conhecimento para melhorar aquela água, aquela poluição, né? Então, a resolução dos problemas, né? Nós envolvemos conteúdos matemáticos e não matemáticos. E depois a quinta etapa que nós chamamos é o que nós chamamos de análise crítica da solução ou das soluções. É quando a gente, com os estudantes, vai trazer os elementos da resolução. Se essa resolução ela é satisfatória, poderia ter, né, que tipo de estratégias foram criadas, aí você vai vendo as coisas da matemática. Você vai ver que muitas vezes você trabalha com grandezas discretas e o resultado dá uma grandeza contínua, né? Aí que vem o papel do professor, no sentido de chamar atenção, de chamar, de refazer. Por exemplo, resolveram com estratégias diferentes. Então, vamos trabalhar estratégias diferentes nesses problemas. Quais foram as estratégias trabalhadas? Olha aqui, veja que as duas estratégias deu certo, ou essa aqui está certa ou não está certa, ou qual é a dificuldade dessa, o que essa implica, o que a outra implica. Então, essa análise crítica das soluções é um momento muito rico de discussões, seja nos aspectos da matemática, na sua lógica matemática, mas também na sua execuibilidade, porque muitas vezes um problema pode ser resolvido matematicamente, mas na realidade ele não pode sair, né? Não dá. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Você quer construir um muro aí, vamos supor que seja 10 metros de comprimento por 2 metros de altura. Aí você quer aquele muro muito rápido. Então, 3 homens levariam, por exemplo, 2 semanas para construir, ou 1 semana para construir, mas você queria construir mais rápido. Então, você vai pegar mais homens, vai trabalhar mais por dia, né? E daqui a pouco você vai ver que se podia terminar num dia. Você acha que podia terminar um muro num dia? Não, porque tem processo. Você tem que fazer estático, você tem que deixar secar
as colunas, você tem que... Então, tem processo, que às vezes, matematicamente, você resolve, né? Mas quando você vai trabalhar na realidade, não dá certo. Então, é um momento bastante rico, esse momento aqui das análises críticas. Podemos passar para frente. Bom, ainda com a compreensão de que os problemas para a aprendizagem da matemática assim, para fazer um resumo disso, é com essa compreensão de que os problemas com relação à aprendizagem não serão superados até que se tenha plena compreensão das áreas que constituem a natureza da educação matemática como proposta por Higginson. Porque, então, o que isso quer dizer? Que não adianta, às vezes, a gente querer trabalhar com um método novo se a gente ainda faz os procedimentos antigos. Vocês já ouviram falar, né? Tem até uma passagem bíblica que diz assim, não se coloca vinho novo em odre velho. Não tem uma passagem bíblica que diz isso? O que adianta? Você quer fazer coisas novas, mas você quer continuar com os paradigmas que você já tinha. É preciso mudar os paradigmas, é preciso mudar um pouco. As pessoas precisam fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Ela tem uma metodologia que daqui a pouco ela pode ser boa. Não é porque a modelagem que vai ser bom, né? Não é porque a resolução de problemas que vai ser bom, ou vai ser etnomatemática, não importa qual seja a tendência que você use. Só que você tem que usar e saber por que você está usando. Então, você tem que ter os referenciais que possam permitir que isso aconteça, né? Então, dessa forma, consideramos importante essa compreensão para as práticas com modelagem, pois se pode ressaltar que as investigações que herdam, porque essas características que herdam de uma ou de outra concepção de educação matemática, eu estou pondo aqui das duas correntes filosóficas, ou seja, do racionalismo, da teoria crítica, ou da mesma maneira dizendo, ou é da educação na concepção das ciências naturais ou da educação matemática, elas trazem implicações. Quem herda uma ou outra forma de trabalhar também herda suas consequências, independentemente de um investigador estar ou não consciente disso. Mas quando você assume uma ou outra concepção de educação matemática, o seu trabalho vai ser diferente, os seus resultados vão ser diferentes, né? Então, você também implica, você tem que saber que você também herda as consequências de usar uma ou de outra forma. Tem mais alguma coisa, Eliane? Tem, né? Então, aqui, rapidamente, aqui, só para vocês perceberem isso. Porque, então, essas implicações das formas de conceber a modelagem... Professor, posso atrapalhar só um pouquinho? Pode e deve. Os professores estão falando que está um pouquinho baixinho. O professor pode fazer a gentileza de falar um pouquinho mais perto do microfone, se for possível? Tá bom, melhorou? Opa, ficou jóia agora. Obrigada. É que eu vou me afastando e daqui a pouco perco completamente ali. Imagina, a gente vai... Obrigada, professor. O que eu queria dizer é o seguinte, que essas formas, né, então essas formas de conceber a modelagem matemática, gente, elas trazem implicações, tá certo? E quem herda uma ou outra concepção, herda também as consequências dessa assunção, tá certo? Né? Então, com relação ao professor, a modelagem matemática, na concepção da educação matemática, eu acho que ela é muito rica. Ela é extremamente, assim, abundantemente rica. E o que me parece mais destacável nesse primeiro momento aqui é que ela oferece elementos para a concepção de uma nova racionalidade. Não é nem a racionalidade técnica que é aquela que praticamente promove a maior parte das nossas formações de professores. Eu acho que a modelagem, se trabalhada nessa perspectiva da educação matemática, nessa concepção do Higginson, ela traz um outro modo de fazer, um outro modo de aprender
e que, sem dúvida nenhuma, pode possibilitar também, não apenas para a formação dos professores, mas quando também em sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem em aula, ela também traz outra perspectiva, tá certo? Né? Primeiro porque essa nova racionalidade, ela traz um pouco da prática, a racionalidade da prática, e ela, pela sua forma de configuração, pelas áreas com que a sustentam, com que a embasam, ela dá oportunidade de uma outra visão. Porque sempre nós achamos que as coisas práticas são ruins, que o bom é só o pensar, porque isso também era um pensamento grego. Eu me fixo mais aqui no pensamento de Aristóteles, né? Que foi discípulo de Platão, e Platão pensava só na parte, né, no desenvolvimento mental, que era mais o Aristóteles também ele primava, ele gostava muito da parte da prática, a racionalidade da prática. Porque às vezes a gente pensa que porque a pessoa sabe fazer as coisas, é só quem tem a teoria. Não. Ele tem um estudo dele que achei muito interessante, que mostrava que você não precisa só saber a teoria, porque os engenheiros novos sabem muita teoria, mas não tem nada de prática, eles precisam aprender lá com o mestre de obra, muitas vezes, né? Assim como nós também, na nossa vida, vamos aprendendo com outros professores. Então, a racionalidade da prática, ela não é destituída do pensar, absolutamente. Ela também exige o pensamento sobre as coisas, né? E ela tem uma coisa que eu acho importante, que é a experiência, né? Então, quando a gente fala de uma nova racionalidade, eu não sei se essa aqui vai ser a racionalidade crítica, eu também não estou preocupado se vai ser a crítica. Ela vai ser diferente da racionalidade técnica, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Não quer dizer que ela precisa ser uma racionalidade crítica, porque também a gente precisa saber o que será crítica, né, nas coisas. Também em relação ao processo de ensino e aprendizagem, o fato de partir de temas, gente, ela já dá uma outra perspectiva. Aliás, quem está lendo talvez os livros do Edgar Morin, né, Os Sete Saberes para a Educação do nosso século, ou Cabeça Bem Feita, ou qualquer outro livro do Edgar Morin, ele vai ver que quanto que na escola nós assim, acabamos inconscientemente por dividirmos tudo em disciplinas, tá certo? Quanto que nós atrapalhamos a vida dos nossos estudantes, né? Um professor só chegando ensinando matemática, outro língua portuguesa, outro história, outro geografia, outro não sei o quê. Então, quando, às vezes, dentro de temas, o tema, ele por si, por natureza, ele já é interdisciplinar, né? Porque ele envolve as disciplinas, sim, mas ela envolve as disciplinas num sentido não estanque, como elas são no âmbito da escola, mas num processo de, vamos dizer assim, de interação entre as disciplinas. Então, se eu for trabalhar com o tema horta, eu não preciso só ficar, vamos dizer assim, focado nos aspectos da matemática, como é que eu planto, quantos centímetros, quantas mudas vai por metro quadrado, mas eu posso também analisar, eu posso conhecer sobre como eu analiso os terrenos, qual é o tipo de terreno, de terreno que, ou de solo que pode, por exemplo, dar melhor às nossas hortaliças, qual é o tipo de solo que exige as hortaliças, isso não está mais na área da matemática, está na área lá da geografia, da geologia, sabemos lá, mas no trabalho, ele não precisa se adentrar, ser um geógrafo para ir lá falar, ou um especialista naquilo, mas ele vai procurar pelas pesquisas, e é isso que vai tornando uma outra racionalidade, essa racionalidade que vai fazer com que o nosso estudante comece a saber buscar as coisas, que conheça mais sobre o assunto. Quando ele vai falar da horta, não fala só sobre o que deu ali tudo, mas fala sobre o poder nutritivo daquilo que ele plantou, fala sobre, tem argumentos para
para colocar sobre aquele assunto, então fica muito mais rico, é um contexto mais amplo do que simplesmente uma visão só disciplinar da matemática. Outra vantagem também é por ser contextualizado. Então, tudo quando você parte de um tema, né, você tem contexto. Quando você está fazendo uma operação, você está fazendo um sistema de equações, você está resolvendo uma divisão, você está resolvendo uma potenciação, ou qualquer assunto que você esteja ligado, ou matriz, etc., ele tem um contexto. Você sabe por que você está fazendo aquilo. Porque muitas vezes os nossos livros didáticos, eles trazem os exercícios mecânicos, arma e efetue, ou então só vem ali pronto o algoritmo, né? É um momento, então, de discutir sobre o problema dos algoritmos. Será que essa forma de algoritmo que nós encontramos no livro didático seria a última forma para a gente para estar ali, ou será que teríamos que construir esses algoritmos com o estudante, para ele conhecer o processo de construção, porque nós conhecemos como é que se monta uma divisão, uma multiplicação bem rapidinho, mas a gente não sabe quantos processos poderiam vir ali muito mais ricos para mostrar até ele chegar no último que está ali, porque o livro ele traz o último processo que é o mais abstrato, mas também é o mais difícil das crianças entenderem. E se quando você faz isso por construção, você pode ver que eles têm melhores condições de aprender. Dentro dessa forma de abordagem, ainda podia voltar só um minutinho? Desculpa, professor. E dentro da forma de abordagem, você veja, a forma de abordagem do processo, ele pelo menos ele perpassa 3 tipos de abordagem, que é a humanista. Quando você considera o estudante, o ser psicológico do estudante, você considera. Da cognição, uma humanista cognitiva, também da parte da cognição, quando você faz o estudante pensar, desenvolver as coisas, e também levando em consideração os aspectos sociocultural, né? Então, você consegue realizar uma abordagem de um processo que ele pega pelo menos 3 formas de abordagens, tá certo? Né? E outra coisa que eu acho muito importante para aquilo que a gente quer de um cidadão para o século XXI é um estudante que ele seja protagonista, que ele seja mais crítico, que ele tenha opinião, que ele saiba dialogar, que ele saiba buscar. É isso que vai diferenciar o nosso homem. Porque eu não sei que matemática ele vai precisar na vida, eu sei que ele vai precisar pensar. E essa aqui é pelo menos uma oportunidade de mudar a forma. E é por isso que eu, por exemplo, assim, felicito, né, essa disposição de vocês participarem dos cursos de modelagem matemática, com esse grupo do professor Tiago, né, que está fazendo assim um trabalho assim importantíssimo a longo prazo, porque a gente não consegue nada a curto prazo, mas também vai exigir de vocês uma mudança, porque todos nós fomos formados numa concepção bem tradicional de ensino, né? E quando a gente quer mudar, para mudar, a gente precisa ter a disposição de mudar. A gente precisa estudar também. Olha, quantos anos faz que eu estou estudando essas coisas aqui? Cada vez ainda encontro coisas novas para estudar. Quantas vezes que eu estou mudando, e eu mudo. E eu tenho essa vantagem de não... Olha, se eu sentir que isso é melhor para melhorar as coisas da educação, eu faço. Eu preciso me aprofundar mais nisso. Tanto que eu fui fazer meu doutorado numa área que eu não tinha nenhum conhecimento, né, que era da psicologia da educação, né, e na metodologia. E lá eu conheci pessoas da metodologia. E lá em Rio Claro eu fiz um ensino da matemática. Mas então, porque eu precisava preencher minhas lacunas de formação. E assim, todos nós saímos com muitas lacunas. As pessoas não sabem fazer coisas novas porque eles não aprenderam coisas novas. Por exemplo, quando eles têm a disciplina de modelagem na sua formação lá na universidade, mas é a modelagem mais voltada para as ciências naturais, é para a construção de modelos, é uma matemática mais aplicada. Aquilo é importante para a formação? É muito importante. Só que para trabalho numa sala de aula de 5º ano, 6º ano, 7º ano, às vezes não dá muito resultado. Bom, eu acho que eu vou ficar por aí, né? Poxa, eu já sei que eu fui longe, né? Imagina, professor.
Muito obrigado, gente, pela paciência de me aguentar. E eu vou ficar à disposição agora. Vamos abrir os microfones, né? Obrigado, professor, pela fala. Obrigado, gente. Obrigado. Professor, a gente tem um tempinho ainda não muito extenso, dado que está programado até 1h30, 1h40, e atrasou aqui também, que falhou na internet, né? Mas a gente tem algumas questões, professor, 2 questões, na verdade, que foram feitas, que o professor poderia responder para nós. A Gabi passou aqui para mim, eu não sei quem as fez, mas elas são... Eu vou fazer a primeira, aí o professor responde, daí eu faço a segunda. Pode ser, professor? Pode ser, pode fazer. Então, tá bom. É possível fazer modelagem na sala de apoio com alunos que têm muita dificuldade em matemática? Olha, essa pergunta aí eu posso responder porque eu tenho 2 alunos que fizeram trabalho na sala de apoio à aprendizagem, né? A Sheila, que recém terminou, tá certo? Ela, inclusive a dissertação dela, ela fez isso, fez na sala de apoio numa escola, né? Bom, você veja, porque eles já vão para a sala de apoio justamente pelas dificuldades que ele tem. O que eles vão aprender lá na sala de apoio, né? Eles vão aprender a pensar, eles vão buscar as coisas, Tiago. É diferente deles numa sala de aula ter que se resolver as operações, as coisas do livro. Lá eles partem com a modelagem, como todo o trabalho partem lá dos temas, etc. E eles acabam aprendendo, pelo menos, porque você veja, medir, operar, contar, são atividades do nosso cotidiano, né? Que eles às vezes não têm dificuldade, talvez pela forma com que se trabalha, ou dos livros textos, mas eu tenho certeza que é plenamente possível trabalhar com um aluno que tem muita dificuldade, né? Por quê? Porque é o momento que você vai fazer eles trabalharem. Então, por exemplo, o que eles têm lá na sala de apoio? Dificuldade nas operações. Bom, gente, mas aí a pessoa quer trabalhar... Não tinha nenhuma outra pergunta, tipo, que complementava essa? Não, é uma outra pergunta diferente dessa. Porque, veja bem, se eles trabalham, por exemplo, com as operações, e principalmente as operações, vamos dizer, divisão e multiplicação, né? Olha, a multiplicação, eles precisam aprender, por exemplo, partir da adição. Partindo da adição, como é que ele representa uma multiplicação. Mas fazer assim, como a gente fazia com os próprios estudantes, ele trazia 2, com criancinhas bem pequenas, para eles saberem dar sentido, significado aos símbolos, inclusive, que eles não sabem o sinal do vezes. Muitas vezes ele tem que fazer um movimento, inclusive, porque às vezes eles têm um pouco dessa dificuldade mesmo. Então, eles pegam, por exemplo, 3 grãos de milho, levam uma vez. Aí se pede para ele levar outra vez. Aí se pergunta, quantas vezes você levou? Ah, eu fui 3 vezes. Quantas vezes você levou cada... Levei 3. Como é que ele vai dando sentido e significado para as ações que ele faz? Isso é importantíssimo. Outra coisa, aí a multiplicação, ele vai pegar lá no 6º ano, já a multiplicação por 2 algoritmos, 3, né, algarismos. Então, poxa, fazer vários tipos, fazer a multiplicação, por exemplo, 10 vezes 15, multiplica o 12 vezes 15, multiplica o 12, por exemplo, separa o 15 em 10 e 5, e faz, sabe, aplica as propriedades distributivas né? Vai para ele percebendo, e depois põe ele no algoritmo mesmo, mas na forma vertical aí, mas multiplica o 2 pelo 5 dá 10, o 10 pelo 5 dá 50, e vai fazendo assim, ele vai percebendo como é que ficam as parcelas, porque muitas vezes não sabe nem por que é que fica uma sobrinha ali, eles acham que é para pôr o sinal de mais ali, quando pega o segundo que ele pula. Então, sabe, quando você vai construindo isso com ele, é diferente. Mas aí que está o que eu digo, que muitas vezes nós, professores, né, a gente
quando a gente aprende na nossa universidade, parece que todo mundo já assim. Eu vejo que isso acontece até nos cursos de pedagogia. Eles trabalham apenas com a metodologia da matemática, mas não trabalham com os fundamentos da matemática, né? Com o que falta mesmo, porque metodologia já é assim, é como você não sabe andar de bicicleta, você não faz nada diferente, você precisa primeiro andar de bicicleta, aí se mantém equilíbrio, depois se tira um pé, se dirige com uma mão, dirige sem as duas mãos, aí já faz peripécia, mas primeiro você precisa saber esses fundamentos, né? Então, e todo o pessoal da pedagogia, a gente percebe que eles têm dificuldade, eles explicitam, eles não têm esse constrangimento de dizer, eu fico com vergonha de dizer que eu não sei, eles não sabem matemática, e eles dizem isso, e isso é bom quando eles dizem, porque nós podemos ajudá-los aí, é aí que nós podemos ajudá-los, né? Então, e o que acontece? Quando esse professor vai lá na sala de apoio, essas operações são as coisas mais carentes dos nossos estudantes. Mas aí ficam fazendo o aluno decorar a tabuada, que não adianta nada, né? Ou então usar a máquina calculadora, né? Então, sabe, são coisas assim que a grande problema do nosso ensino está no processo, da forma de abordagem do processo, né? Que ele pode ser melhorado. E o trabalho com a modelagem, além dele ser... Porque o problema é do estudante, ele tem um contexto, o aluno tem interesse em resolver as coisas, né? Eles, por exemplo, construíram, nesse trabalho da Sheila, eles construíram um óculos de terceira dimensão, terceira dimensão, eles queriam fazer isso, e construíram. Gente, você precisa ver o que... Assim, eles resolveram um pouco a matemática, mas envolvia as operações, envolvia conceitos da física, envolvia conceitos de outros conceitos. Foi, assim, riquíssimo para eles. Esses alunos não foram os mesmos que voltaram ou que estavam fora disso. Eles iam procurá-la até quando não tinham horário com ela, porque despertou interesse. Então, quando se parte do interesse, eu acho que o próprio estudante ele é o seu motor das coisas, né? Ele vai buscar, né? Então, eu acho assim, finalizando, eu acho plenamente que pode aprender, e é claro que o professor tem que levar tudo que ele tem de disponibilidade. Por exemplo, se ele tem um material... Veja, vou trabalhar lá com material multibase. Bom, veja bem, o material multibase, quando vai trabalhar, muitas vezes que as crianças têm dificuldade, primeira coisa que o professor tinha que ver, que aquele material multibase, para a criança, aquilo não é o que parece para nós. A criança, quando está aí na fase escolar, primeiro ela tem uma concepção apenas linear das coisas, mas veja, a centena ela já é colocada sob forma de uma superfície, de 2 dimensões. Então, por exemplo, a centena, né? É uma plaquinha. Isso para a criança, por exemplo, já tem mais dificuldade dela perceber isso aí. Então, tinha que construir que fosse alguma coisa linear para a criança primeiro entender isso e depois ela fosse percebendo. Então, tem muita coisa, você vai trabalhar com um sistema, só trabalha com um sistema de base decimal. Procura trabalhar também com base não decimal, porque muitas vezes uma operação, por exemplo, se você vai tirar 19 de 100, pode ficar, né, mais difícil para criança. Mas se você trabalhar com decomposição não decimal, isso pode facilitar em muito. Por exemplo, ele pode decompor o 199 mais 1, pronto. Ele pode fazer ali o 99 menos 19 mais 1. Quer dizer, são alternativas que ele vai ter estratégias diferentes para resolver o problema. Ele vai perceber que, embora vai dar o mesmo resultado, mas tem formas diferentes de fazer, tem outras estratégias para fazer. E é isso que precisa que o nosso aluno aprenda. Não sei se cheguei a responder, mas quem for trabalhar pode ter certeza que vai ser. Professor, se o professor permite uma pequena parte, né? Acho que a pergunta é a seguinte, né?
se dá para trabalhar a modelagem matemática na sala de apoio ou em diferentes níveis, né? Depende muito da concepção que se tenha de educação matemática e de modelagem. Claro. Porque se você tem uma concepção na qual se parte da matemática como uma estrutura já dada inicialmente, obviamente fica mais difícil. Mas se você tem uma ideia de que é possível, e obviamente por outros caminhos, chegar à construção da matemática em sala de aula, no sentido de uma apresentação distinta, né? Aí a concepção de modelagem da educação matemática dá conta de trabalhar, porque inclusive vai requerer aspectos da psicologia que são distintos. Por exemplo, existem alunos com dificuldades mesmo de aprendizagem, então existe um campo da psicologia que dá conta disso. Então você vai ter que se abrir a essa questão e, obviamente, ter que estudar essas questões da psicologia, que não é essa psicologia mais geral da cognição, mas a psicologia, vamos dizer, específica ou especial, né? Então, eu penso que sim, né, é possível, e obviamente ela tem as suas limitações também, como qualquer metodologia. E veja, Tiago, e veja que normalmente o professor, mesmo inconscientemente, por isso que eu digo, ele herda, se ele herda uma ou outra visão de coisas, ele também herda as implicações, porque quando ele dá o último algoritmo da divisão, ou que está no livro-texto lá, ele está fazendo como se fosse quase que uma teoria de aprendizagem do desenvolvimento mental, tá certo? Sim. Então, é isso, ele precisa ver que o estudo, então ele precisa, se ele vai achar que o aluno pode construir, então ele tem que ser mais, vamos dizer assim, uma teoria da cognição, que seja da aprendizagem significativa, seja do currículo em espiral, enfim, seja qualquer uma dessas formas, mas ele também tem que saber construir essas coisas, porque se ele não souber construir, também ele não sabe, se ele não teve esse preparo, é muito mais difícil para ele chegar e ter outras formas de fazer, né? Porque ele também não viveu coisas diferentes, ele só viveu aquela maneira, né? Por isso que a solução é estar junto, né, professor? Não tem solução. Claro. A solução é estar junto, nós estarmos juntos, nos ajudando, claro, compartilhando as experiências, fazendo a... Posso fazer uma observação, professor Dionísio, professor Tiago? Sim, claro, querida. Nós sabemos que muitas vezes o aluno acaba na sala de apoio à aprendizagem por dificuldade, né, em matemática, julga-se que ele tem a dificuldade em matemática, e por vezes essa dificuldade se dá pelo modo como a matemática é apresentada para ele na sala de aula. Sem dúvida. Então, quando ele chega na sala de apoio à aprendizagem, se é ofertado a esse aluno novos modos de ver matemática, de pensar matemática, aquelas dificuldades acabam, às vezes, desaparecendo. Eu tive um exemplo de um aluno repetente 3 anos, esse aluno, a pedagoga veio conversar comigo porque ele só vinha à aula nos dias que tinha matemática. E aí a pedagoga foi perguntar para mim por quê, e para ele por que ele vinha nos dias que tinha aula de matemática. E ele tinha, as melhores notas eram em matemática. Aí ele disse que porque eu gosto quando a professora faz modelagem. Então, ele me cobrava muito. Os dias que ele chegava na sala e que eu não tinha uma aula de modelagem, ele já não ficava muito feliz. Mas eu via que durante as aulas de modelagem, o desempenho dele, o interesse dele era outro. Então, talvez também a dificuldade tenha muito a ver com o modo como essa matemática é apresentada para esse aluno. Tem interessante, sabe, tinha uma coisa lá de Rio Claro, ainda quando eu fiz o mestrado lá, tinha lá sobre a história dos algoritmos, como é que os algoritmos foram construídos, e você faz a operação só, por exemplo, dessa forma direta, você pode fazer da forma reversa, você pode ter outras coisas, e isso é importante para que, às vezes, não pode ter uma única forma de explicar como sendo a melhor, porque é melhor para um, mas não é melhor para o outro, né? Então, se você tem mais background, por exemplo, né, para explicar de 2, 3, 4 maneiras, você vai atingir muito melhor. E veja, essas pessoas, porque talvez eu não sei assim, mas possivelmente o que o motivou mais com modelagem do que da forma tradicional?
Porque os problemas de livro-texto são problemas fictícios, são problemas que não... E quando trabalha com a realidade, é diferente, né? A realidade que eu digo é a realidade dele, do cotidiano da vida, da cotidianeidade, né? É mais o trabalho ali que ele vive no dia a dia. Ele consegue fazer as operações, né? Que nem aquele livro na Vida 10, na Escola Zero, né? Mostra bem isso, que na vida a criança se virava bem, mas quando chegava naqueles algoritmos prontos ali para fazer a operação, ele não conseguia fazer. Eu acho que faltava o contexto, ele não sabia o que significava aquilo, não sabia se aquilo era vão de cerca, se era o que era aquilo, ele não sabia o que era aquilo, né? Então, sabe, é preciso dar significado às coisas da matemática, esses símbolos parecem, esse aqui é o símbolo de vezes, mas o que é símbolo de vezes? Né? Então tem que dar sentido, tem que dar significado a essas coisas. E não é toda a teoria de aprendizagem que te permite fazer isso, porque umas consideram que você tem que passar tudo, né? E outras não, você pode fazer construtivamente no estudante, de uma forma mais aprendizagem significativa. Então, as teorias de aprendizagem, elas servem, elas ajudam o professor, né? E ele pode usar, né, pelo menos uma ou duas teorias de aprendizagem, mas a visão construtivista, porque é junto, ele faz junto com o professor, ele vai fazendo isso. É como diz o Tiago, tudo depende da forma de você conceber a própria matemática. E da forma de você conceber, você leva aquilo... Não, o aluno, se eu der mais exercício... É a lei do exercício do Thorndike, né? Então, quanto mais exercício, ele vai aprender. Não, ele não vai aprender por mais exercício. Ele pode fazer mecanicamente, mas não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe pensar. É preferível, por exemplo, quando ele monta um problema, porque os problemas do livro-texto, eles têm dificuldade até vamos dizer assim, de traduzir o problema para uma linguagem matemática. Quando ele lá na fase do levantamento dos problemas, ele consegue... ajudado pelo professor, por isso que o professor, inclusive, tem outro tipo de função. Ele é um mediador, ele não é o principal do processo, mas ele é um mediador. Então, ele é a ponte entre aquele conhecimento do estudante e o conhecimento já, né, construído, e ele nos ajudar a fazer... Quando o aluno entende o problema, ele não precisa ficar perguntando se é de mais, se é de menos, se é disso, se é daquilo, porque ele vai ter a ideia. E se ele não tiver ainda, não é o professor dizer, é de vezes, né? Não sabe? Faz de vezes, mas não é de vezes, né? Então, é preciso questionar, o diálogo é importante, e olha, o diálogo é uma coisa extremamente importante em sala de aula. Então, quando o professor permite o diálogo, por que você pensa que é tal coisa? Não é dizer está errado ou está certo, mas por que você pensa que é isso? Eu penso por isso. Então vamos discutindo. Aí que vem o diálogo. Mas hoje é tudo pressa, tem programa para ser cumprido. A gente tem muita preocupação com o programa e não com o estudante. E hoje eu estou fazendo até um artigo que nessa época de pandemia eu decidi colocar assim, porque todo mundo que vai fazer as suas dissertações, suas teses, coloca o problema do aluno no exame do PISA, porque os alunos não sei o que lá, não sabem matemática, né? Aí eu disse assim que aquilo é uma desculpa da escola, né? Porque o problema às vezes não está no estudante, está na forma do processo que o professor usa para ensinar, na forma de abordagem do professor. Então a gente fica colocando a culpa no estudante quando a culpa está às vezes em nós, professores, que não sabemos formas diferentes, só aprendemos de uma forma e fazemos daquela, ou não nos preocupamos com o ser do estudante, porque muitas vezes nos preocupamos com o método de fazer a coisa e não com o ser do estudante, e aí que essas coisas acontecem, né? E aí eu estou partindo dali para dizer assim que muitas vezes é uma forma, porque quando eu estava dificuldade das redações, aí resolveram tirar a redação, ou fazer mais fácil, fazer aquilo, ou achar uma outra forma de avaliar a redação. Não se trata de mascarar nada as coisas, se trata de se dar condições de fazerem bem feito. Quando fizer, faça bem feito, né? Puxa, às vezes que esse assunto já dava uma aula, né? Professor, a última pergunta, segunda e última pergunta, a gente já está com o tempo um pouco avançado. Não, eu tenho até as 8 da noite aqui, pode ficar à vontade. Não, eu sei que a gente tem papo para bastante, né, professor? Como não perder a matemática de vista ao trabalhar modelagem na educação matemática? Bom,
Isso parece me remete a alguém que diz assim, o pessoal da modelagem da educação matemática não trabalha com matemática, só trabalha com a educação. Mas veja bem, eu acho que aquelas coisas, é porque um pouco a falta de conhecimento do que funda. Exatamente, talvez não trabalhe aquela matemática que eles querem que trabalhe, é construção de modelos, e que não é o momento, porque eu não estou preocupado na educação básica, gente, com isso. Eu estou preocupado em informação, porque o que na educação básica se faz de matemática? Resolução de problemas. Agora, quando está lá no final do ensino médio, você já tem funções, você já tem outros ferramental matemático, você pode já começar a trabalhar com os modelos. Mas aqui, eu já vi gente querendo trabalhar com modelos desde do terceiro ano da educação infantil, e não se trata disso. Se trata de fazer... Veja, que em cada nível da educação, a concepção de modelagem, né, é só você pegar os livros, por exemplo, ou nem precisa pegar livro, a criança tem ideia, ela é capaz de resolver problemas, mas são problemas assim, que você faz os desenhos, ela pode trabalhar através de desenhos, ela pode contar, assim, né, pode trabalhar Sim. problemas de formas diferentes. Ela não vai fazer a multiplicação 2 ou 4 vezes 20 carros, vai dar 80, ela não vai fazer isso. Ela é capaz de fazer tantos desenhos quantos for necessário. É uma forma, é uma estratégia. É o pensamento dela, é a cognição dela que está se desenvolvendo naquele momento, a estrutura cognitiva dela. Então, as pessoas acham assim, por exemplo, o nosso estudante, muitas vezes, ele tem uma idade para desenvolver, por exemplo, compreender as coisas. Inicialmente, ele tem uma visão mais linear das coisas. Depois vai passar para superficial e depois para volumétrica. Então, você mostrar um cubo, o cubo para dizer que aquilo é um milhar, para uma criança, eu não sei que efeito que vai ter, né? Acho que não vai ter efeito nenhum para a criança, porque ela não vê essa dimensão. É a mesma coisa que pegar 10 palitos aqui na mão para dizer que aquilo ali é uma dezena. A criança só está vendo o comprimento do palito, ela não está vendo a superfície que tem 10 ali, tá certo? São coisas assim que quando o professor vai trabalhar com material didático, ele tem que primeiro aprender bem o material didático, né? Não adianta ele querer trabalhar com as crianças se ele também não tem o domínio claro disso. Primeiro, vai estudar psicologia para ver de 4 ou de 7 a 9 anos, de 9 a 12, o que mais ou menos o estudante tem. Ele tem operações concretas, ele é capaz de abstrair sob ação de coisas concretas, né? Mas, então, são coisas assim que precisa... Então, professor, eu acho que talvez a pergunta poderia ser a seguinte, né? Em vez da gente perguntar como não perder a matemática de vista, acho que a pergunta é que matemática, né? E me parece que é isso. Que matemática a gente trabalha com modelagem? E aí não é uma resposta feita, né? Mas me parece que é isso. Quando a gente faz uma escolha, eu estou orientando uma tese aí também no campo da investigação matemática, e eu acho que a pergunta é a mesma, né? Porque, assim, quando eu trabalho com investigação matemática, que matemática que eu trabalho na investigação matemática, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, porque como é que a gente não perde de vista? Eu nunca fiz um trabalho de modelagem matemática sem matemática, né? Imagino que quem trabalhou aqui também nunca o fez. Mas se você parar para perguntar, você vai perguntar que matemática você trabalhou. Porque talvez no campo metodológico e da ação pedagógica, você teve que fazer escolhas, né? E você tem que fazer escolhas e situar aquilo que você está desenvolvendo, né? Então, acho que é um pouco por aí. Como? Eu acho que assim, tem que tentar... como é que eu diria, Thiago? Professor, lembra quando eu fiz a minha primeira experiência de modelagem? Como é que a gente não deixa de trabalhar matemática? Adentra no tema, aprofunda o tema, dialoga com uma pessoa mais experiente, né, professor?
Sim. Como eu fiz com o professor me ajudou. Lembra que nós trabalhamos matrizes, professor, lá com os alunos? Matrizes e determinantes? Exatamente. Então, é isso, né? Eu não sabia nada aqui, não sabia onde que ia chegar, né? Era só Jesus na causa, né? E o professor Dionísio, toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia, e eu lá na escola, no ensino médio, trabalhando, e foi assim que eu consegui, quer dizer, como não perder a matemática? Conversar com alguém que sabe fazer, que tem um certo know-how, e essa pessoa vai poder te orientar e dar diretrizes para que matemática você pode trabalhar lá, né, professor? E veja também, Tiago, que uma coisa que acontece, porque como o pessoal, que a modelagem, na verdade, ela é da matemática aplicada, né? Quando a gente quer trabalhar na educação básica, você não vai fazer com a mesma coisa que você faz na matemática aplicada, porque lá você já tem uma matemática superior, você já tem equações diferenciais, você já tem as coisas, porque as pessoas acham que quando se fala de modelagem tem que ter modelo. Modelo na modelagem, na educação matemática, também é mais amplo. Uma lista de mercado, ele pode te dar condição de você tomar decisões. Ele pode, você pode tomar decisão, você vai comprar no mercado A, no mercado B, no mercado C, ele te possibilita isso, tá certo? Você não tem previsão, fazer previsões, isso não, esse já é um outro tipo de modelo, que já envolve outras coisas, mas você, por exemplo, você pode tomar decisões, né? É como representação, então modelo como representação, né? E isso aí é diferente, né? Você pode ter os modelos matemáticos e um modelo como representação. Então, agora, a pessoa precisa... Porque como ela tem origem na matemática aplicada, né? E lá nem chamavam de modelagem, chamava-se matematização, processo de matematização. Como é que você vai matematizando? Quem falava muito isso era o Henry Pollack, né? Fala sobre o processo de matematização. Depois, aí a gente começou a chamar isso porque se estava modelando, né? Então, mas aqui, na educação básica, isso para mim é assim, é a resolução de problemas. Você pode, na educação básica, em alguns momentos, talvez, você vai trabalhar com polígonos, talvez, com área de polígono, né? Quando você pode fazer algum tipo de modelo, mas depois que o estudante já conhece as coisas. Sem ferramental matemático, ainda na estrutura cognitiva dele, precisa ver que o nosso estudante está na fase aí está entrando um ano mais cedo ainda, né, gente? Ele já andava, agora está indo para um ano mais cedo, então vai ter muito mais dificuldade nessa estrutura cognitiva. Você veja, o sistema de numeração decimal, eles querem ensinar para uma criança de primeiro ano sistema de numeração decimal, quando as pesquisas todas apontam que isso aí, ele só tem a estrutura cognitiva dele, vai compreender isso aí no terceiro ano. Agora, ainda vocês, pela estrutura, você ainda diminui um ano para as coisas. Sim, mas, professor, isso é um abuso da teoria do Vygotsky, né? Fazendo um paralelo, né? Que é um abuso da teoria do Vygotsky, dizendo que a socialização antecipa processos. Então, tem algumas coisas assim que estão um pouco enviesadas aí nos currículos, né? E tem coisas que não adianta, a interação, ela, enquanto não tiver na estrutura cognitiva... Bom, ela pode ajudar, né, Tiago? Essa interação pode ajudar. Não, mas ela tensiona as crianças, professor, e ela causa um desgaste desnecessário, né? Então, porque as crianças, por exemplo, eu nas aulas de matemática estou ensinando a minha filha a ler, professor. Certo? É isso, porque o que vem das apostilas permite que ela aprenda a ler. A Rebeca vai completar 6 anos agora, dia 19, e ela já lê um bocado de coisa, professor. Mas fazer as coisas de matemática, aquelas coisas mais lineares mesmo, mais... não o que está pedindo nas apostilas. Não adianta. É o nível de compreensão dela nessa fase, porque depois ela vai poder
tem vários experimentos que é lá do Piaget, né, que fazem vários experimentos com as crianças, por exemplo, a inclusão de classe, né? Então, por exemplo, tem mais borboleta o cachorro, tem mais animais do que isso, tem mais cachorro do que animais, tem mais elefante que, né? Então, é assim, a criança precisa ter assimilar essas coisas primeiro, depois ela pode ir fazendo outras coisas, né? Mas é assim, a gente, talvez para explicar um pouco essa parte aí, Thiago, foi assim, a matemática só que não é a matemática que os matemáticos que fazem modelagem num outro nível de ensino querem fazer, ou então querem trazer as mesmas coisas de lá para a educação básica, que é completamente. Por isso que eu acho que essa concepção do Higginson foi a que mais me agradou, porque eu lembro que eu falava com o Rodney, né, a gente conversava, e ele disse assim, a coisa da educação fica com você. E eu não, sabe, depois começava a me sentir mal para fazer as coisas para chegar no modelo matemático. Você vai ver lá na minha dissertação, né? Lá de área útil, área não sei o que lá, sabe, criar essas coisas assim, quando você vê que a criança não tem a estrutura para isso. Mas, em compensação, né, quando você começa, você é capaz de fazer a demonstração das fórmulas, daquelas fórmulas dos quadriláteros, tudo, fazendo coisas mais práticas, experimentais. Por isso que eu acho que a parte também da geometria experimental é interessante, mas o professor precisa conhecer isso, Thiago, porque o que ele faz na universidade, com a bagagem que ele sai da universidade, seja na parte da psicologia, por exemplo, eu fui trabalhar numa disciplina lá no curso de pedagogia, né, com a professora da pedagogia, tá certo? Bom, ela sabia o quê? Falava lá sobre sobre tudo Piaget. Por exemplo, a conservação do número, conservação de volume, conservação daquilo. Parece que a criança vai aprender tudo isso. Não, ela vai aprender no seu nível do seu desenvolvimento cognitivo. Ela primeiro vai ver, por exemplo, a conservação de comprimento, né? E não é só uma experiência, tem que fazer várias, né? Tem que fazer o problema espacial, porque as crianças também, você precisa ver como a visão espacial também de uma criança, se pega as pistas e coloca separadas e põe tudo junto para ver o que elas vão dizer que tinha mais. Quando estava separado, se pode tirar menos fichas e ela vai dizer que tinha mais, porque ela ainda tem uma visão espacial, ela, sabe, e é isso que a gente tem que fazer, né? Você, por exemplo, com a Rebeca, está bem na hora de fazer essas coisas. Você vai perceber muito dessas coisas, como eu percebi com as minhas meninas também, né? Então, são coisas assim que a gente diz assim, mas que matemática? Só que a modelagem, quando trabalha na educação matemática, não é essa matemática que os matemáticos trabalham na matemática aplicada. É isso que precisa fazer. Quando as pessoas acharem que vão trabalhar na educação básica, nos primeiros anos, até na educação infantil, né, eles precisam ter essa clareza, né, porque senão eles vão fazer coisas e vão dizer assim, não, eles não fazem modelagem matemática porque não entra matemática superior, tá certo? Não entra matemática superior, não entra modelo, né, mas é a matemática daquela idade, daquele momento. Então, é essa matemática que tem que ser feita. Por isso que alguns usam modelagem como estratégia ou como investigação. Isso é lá dentro das ciências naturais. Nós usamos como, né, a metodologia de ensino de matemática. E isso precisa ter referencial teórico da psicologia, da sociologia, da antropologia, da epistemologia, do conhecimento, para você ver. Tem que ter concepção de educação, de matemática e do ser humano, de desenvolvimento. Então, é tudo isso, é muito mais complexo fazer a educação matemática mesmo, né? Só que eu acho que a educação matemática, como ficou assim, talvez mais chamativo, as pessoas vieram para a educação matemática sem ter preocupação com a educação matemática mesmo, que é a minha preocupação, que é melhorar justamente lá
o ensino da educação básica. Eu não estou preocupado se ele vai ser um matemático na vida. Eu sei que ele vai precisar pensar, eu sei que ele vai tomar decisões, e a modelagem eu tenho certeza que fornece todos os instrumentais que ele precisa para ser uma pessoa mais crítica, ter argumento, saber melhor as coisas, tomar decisões, né? E não precisa saber, nesse momento, isso. Se depois ele vai fazer um curso, né? Olha, é importante a modelagem nos cursos aí da biologia. Professor, não queria lhe interromper, mas o nosso horário já se esgotou, professor. Mas quando a gente começa a esquentar aqui a coisa, porque essa discussão é boa, né? Porque tipo assim, professor. A gente começa a se animar, a gente tem que encerrar, professor. Mas até o encontro passado com o Rodolfo, nós também não conseguimos encerrar no horário, esse também não. Está sendo bom, os nossos diálogos estão sendo frutuosos, professor. Que bom. Fico feliz aí que tenha, né, deixado um pouco dessa minha experiência, né, porque eu vejo assim que, olha, e cada vez eu estou mais apaixonado por ela, né, por essa modelagem, né, porque eu vejo assim essa potencialidade, né. Ainda sinto que as pessoas ainda não perceberam isso tudo. Um rapaz lá de São Paulo, que eu fui para o exame que eu fui para a qualificação dele, a orientadora... Abaixa o seu áudio, professor. A orientadora do Douglas é a Sônia Igliori, né? Ela é da matemática pura. Ela disse assim, professor, fiquei impressionado com o que o Douglas está fazendo lá nas escolas, que está fazendo num município chamado Franco da Rocha. Ele está com 148 professores da cidade trabalhando. E assim, né, fazendo as coisas dele. E é uma pessoa que tem... Quando eu vou para algum evento, ele disse, professor, eu vou, mas eu vou ficar só nos seus cursos só para conversar com o senhor, que aproveita tudo que é momento, né? Então, assim, eu vejo que quando a pessoa também, Mas ele disse assim, eu tive que mudar muito, professor, porque eu disse assim, olha, você não pensa que eu também já fui formado assim na educação, porque não temos um curso de licenciatura em educação matemática, nós não temos isso, nós não temos um mestrado na educação matemática, né? Quer dizer, assim, uma licenciatura em educação matemática, a gente vai fazendo nesses cursos, e depois, quem é mais sensível para essa área da educação, ele vai buscando mais, compreender melhor como é que se dá o processo, como é que se dando as coisas, e fora disso ele não consegue fazer mesmo, né? Até entendo as pessoas que não fazem, por isso que às vezes assim, eu sou muito repetitivo em todo lugar que eu vou, mas às vezes as pessoas, meu Deus do céu, o professor vem com essa conversa outra vez, mas assim, eu não vou me cansar, até que as pessoas pelo menos vejam essa diferença, porque a hora que ver a diferença, eles vão perceber, né? O que você faz de uma maneira e o que você faz da outra. As duas são explicáveis, você veja. Por que melhor que o meu orientador Rodney para fazer uma modelagem na matemática aplicada, né? Que fazem maravilhosamente bem. Só que serve lá para aquele nível de ensino, para aquelas áreas da química, da física ou da matemática, né? E você vê que... Mas nós estamos tratando da educação básica, é da formação dos primeiros conceitos, dos primeiros conhecimentos matemáticos, né? Então, é muito mais lento e precisa levar em consideração o desenvolvimento também da criança, né? Obrigada, professora. Muito bom ouvir o senhor. Muito bom mesmo. Eu quero pedir um espacinho para o professor Tiago, só para agradecer, em nome de todos os grupos da formação, acredito que a Eliane também gostaria de agradecer. Ficamos muito felizes em ouvi-lo, e é muito bom que o senhor continue assim, demonstrando essa paixão tão grande, que para nós é um exemplo, né? Saber que depois de 50 anos aí de magistério, há tanta energia, há tanta esperança, né? Que as coisas realmente podem acontecer de modo diferente, então a gente aprende muito e sai muito inspirado ao poder ouvi-lo. Então a gente agradece demais. Agradeço também a presença de todos os professores da educação básica, né, dos grupos. Foi muito bom ouvi-lo, professor. Muito obrigado, viu, professor Dionísio? Obrigado a você, gente. Foi muito bom. Aqui quem eu estou vendo é a Cristiana, a Eliana, a Gabriela, o Wellington, a Lília, o Thiago, o Leandro, o Silvio.
a Gislaine, né? Obrigado, Olha, professor. Professor, eu que agradeço. Mais uma vez, agradeço a todos os grupos, a todos os professores dos grupos, aos professores da rede. É uma satisfação, mais uma vez, a gente poder se encontrar aqui, dialogar, compreender a perspectiva do professor. E, se Deus quiser, em breve a gente se vê, né? Se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro. Que dia que é mesmo, Gabi? Nós temos o próximo encontro, pessoal, dia 15, com a professora Ana Paula Malheiros, da Unesp. Estão todos convidados, tá? A professora Paula, nós estamos ainda entre 2 temas, porque ela deu 2 ótimos temas, e ela ficou ainda de passar para a gente o tema final. Assim que ela tiver, nós passamos para vocês. Agradecemos muito também a presença da professora Lília, de novo, aqui conosco, né, professor Tiago? Lília, desde o primeiro encontro, a gente fica muito contente. E nós, com certeza, nos vemos, professor Dionísio também, se o convite está estendido, a gente está mandando o convite para os convidados, né? Dia 15/9, com a professora Paula Malheiros, tá bom? Tá bom. Gente, fiquem com Deus, foi muito bom estar com vocês, agradeço tudo, né? E bom vê-los aí. Que Deus proteja todos, as famílias e todos nós. E vamos acreditar que o Brasil vai melhorar, que o Brasil vai dar certo. Obrigado. Deus. Tá bom, professor. Tchau. Tchau, tchau, gente. Lilian, eu mando o contato do pedreiro para você. Beijos! Sim, todos, tá? Todos. Gente. Tchau, professor. Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tá bom, obrigado, querido. Obrigado para Senhor. todos aí. Estou esperando